Salve, salve pessoal que nos acompanha no programa Na Gaveta. Está no ar mais um episódio para você, episódio de número 14. Sempre toda terça-feira, a partir das 8 horas da noite, um entrevistado para você que traz as resenhas, bastidores, informações do nosso amado futebol bagiense, futebol gaúcho, jogadores, ex-jogadores, dirigentes, membros da comissão técnica, jornalistas esportivos, enfim, todo mundo que, direta ou indiretamente, vive esse mundo do futebol, e o Na Gaveta ele tem como propósito, toda semana, um entrevistado. Essa é a marca do Na Gaveta. Hoje é mais um episódio que nós estamos gravando e trazendo ao ar neste momento para vocês. E o nosso convidado é o Anderson Painho Som, que tem uma grande carreira como jogador, também uma forte influência na cidade, na sua comunidade, e hoje dando seus primeiros passos no Guarani Futebol Clube na condição de auxiliar técnico, se preparando para ser treinador. Enfim, são várias histórias para compartilhar conosco e é o convidado desta noite. Lembrando que o programa Na Gaveta tem o oferecimento da Fazenda Retiro, criatório de gado bovino, localizado na Costa do Jaguarão, em Candiota, na BR-293, propriedade do Jaldinegro Eduardo Silva Mendes. Também o oferecimento de Restaurante Churrascaria Cinturão, o verdadeiro sabor da carne do Pampa Gaúcho, agora em 2 endereços. Segue no tradicional Grande Cinturão, na Avenida Santa Tecla 2183, e também no antigo Betempes, qualidade de sempre, de bife livre, espeto corrido. E no domingo tem aquele costelão, ali numa carne boa, uma ótima resenha para quem gosta de futebol, porque por lá que você vai encontrar o lendário goleiro Oswaldo Rolim. E também o oferecimento de Fábio Vaz Design, branding e posicionamento de conteúdo. Quer dar um upgrade para tua marca? Transmitir para as pessoas um visual, um conceito do teu negócio? Fábio Vaz Design, está o contato dele aqui no banner. A prova viva do trabalho do Fábio é todo esse visual que vocês estão acompanhando na transmissão aqui do canal. Quem não se inscreveu quem não se inscreveu ainda, só clicar ali em inscrever-se. É de graça, é simples, e deixa teu like aqui nesse vídeo, que é gratuito, mas pra gente vai fazer uma diferença enorme, pois quanto mais pessoas nós tivermos inscritos, mais pessoas verem este vídeo e deixarem o like, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e mais pessoas a gente pode atingir com o nosso conteúdo, que tem como propósito fortalecer, divulgar, difundir o futebol e as pessoas que são responsáveis por esse esporte que amamos e pelo nosso futebol bagiense, é claro. Muito bem, sem mais delongas, agora vamos passar para a tela com o nosso entrevistado da noite, que é o Anderson Painho, o Som. Som, muito obrigado pelo convite. Nós já batemos papo outras vezes em outros meios, lá na TV Liberdade, ao qual eu tenho muito orgulho e é sempre uma ótima relação pelo tempo que estive lá, já ter recebido outras ocasiões. Agora é meu espaço próprio aqui no meu canal, inicialmente online, no futuro quem sabe a gente pode ter um estúdio, e eu sei que tu também tem várias histórias para compartilhar conosco, tanto da tua carreira quanto desse teu momento atual aí no Guarani. Então, seja bem-vindo, Som. Boa noite, Júlio, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Feliz de poder participar mais uma vez do teu programa, do teu canal, poder estar compartilhando um pouquinho da minha vida, da minha história e dos meus planos e meus projetos aqui para frente. Espero poder conversar um pouquinho contigo e falar de tudo aquilo que eu tenho planejado. Tá certo. Começando então pelo Guarani, Som, já que tu tá com a camiseta aí do Guarani, assumiste este projeto de auxiliar técnico da comissão permanente. Eu queria primeiro que tu contasse pra gente como é que surgiu como é que surgiu essa oportunidade, como é que está sendo para ti essa experiência e o quanto que essa oportunidade está abrindo de horizontes para os teus planos e objetivos. Então, Yuri, eu recebi um convite do presidente, né, do Tato. A gente tem uma amizade de longo tempo e no ano de 2024 ele me convidou, finalzinho do ano de 2024 ele me convidou para fazer parte da comissão técnica, né? E ele me surpreendeu com o convite. Pode ser bem sincero contigo, que foi uma surpresa para mim, mas eu aceitei na hora, conversei com ele, né? Vi o crescimento do clube, acompanhei, né, do crescimento do clube e entendi também que era uma oportunidade que eu tinha de crescimento na minha carreira também, né? Então a gente se acertou, eu tenho um relacionamento bem tranquilo, assim, com o Tato e com toda a diretoria também, né? Com todos os três presidentes, o Tato, o Dr. Jorge Caia e o Cléo.
e também os membros da diretoria. Então foi tranquilo para mim a minha chegada no Guarani, fui muito bem recebido. E foi um ano marcante, um ano memorável, esse ano de 2025, né? Está se encerrando agora, e agora já na próxima semana a gente já inicia a nossa próxima temporada, 2026. E tem sido gratificante, tem sido um aprendizado muito grande para mim. Tenho contato com pessoas, né, envolvidas dentro do futebol. Isso tem acrescentado muito na minha carreira e no meu conhecimento. Que não é só porque eu fui um ex-atleta que eu possa chegar dentro de uma comissão técnica e desempenhar um papel ou alguma função que é bem diferente. Já conversei outras vezes contigo, né, como a gente comentou, que é bem diferente. Então eu tenho aprendido bastante, converso bastante com o William, o professor Recife, o professor Rafael, né, e tenho bastante abertura deles também, né. Então esse ano 2026 é mais um ano de desafio para nós, né, mas que tem sido bastante gratificante e tenho crescido muito na minha carreira. Tá certo. E desde que tu assumiu esse posto no Guarani, tu já trabalhasse com dois treinadores. Primeiro o Márcio Nunes e depois o William Campos, ao qual se repetirá novamente nesta temporada, que começa a partir do dia 1º de dezembro os treinamentos. Como é que foram essas experiências, então, com o Márcio Nunes e o William Campos? Foram boas experiências. Eu vou te falar bem sinceridade, assim, que dá para mim, eu percebo a diferença nos dois, né, na maneira de trabalho, mas duas experiências muito gratificantes para mim. A primeira com o Márcio, né, que foi quando a gente iniciou a temporada de 2025, o Márcio, o Matheus e o Jean. Eu era auxiliar direto do Márcio, né, e foi uma experiência muito boa, onde eu atuava diretamente com ele ali, com o Matheus e com o Jean. E depois da chegada do professor William, do Recife e do Rafael, não mudou muito. Porque são pessoas jovens, né, e com ideias e objetivos bem parecidos com os meus, assim, também. O William é bem novo, o professor Recife já jogou bola, o Rafael também tem bastante experiência no meio, né, do futebol. Então foram, assim, ó, duas experiências bem gratificantes para mim, onde eu fui muito bem inserido no contexto deles, né? Por causa que, por exemplo, o Márcio veio com a comissão dele pronta, montada, né? E é onde eu tive que entender rapidamente o processo e aquilo que o Márcio tinha de ideia, juntamente com a comissão dele. Com o professor William foi a mesma coisa, porque não só por eu ser da casa, né? Mas eu tenho que também estar bem atento à ideia de trabalho e à maneira de trabalhar também, porque cada um tem a sua maneira de conduzir, cada um tem a sua maneira de se comportar, mas para isso, graças a Deus, eu tenho bastante, eu pego rápido, eu tenho bastante visão, né, naquilo que cada um tem. São treinadores jovens com ideias diferentes, mas que eu pude me adaptar logo, assim, bem rápido ao sistema de trabalho. Então, não foi difícil, né? Dentro da onde eu poderia dar uma opinião, onde eles sugeriam alguma coisa, eu dava, né, a minha sugestão, né? E graças a Deus, como eu te disse, foi bem recebido pelas duas comissões. Agora a gente vai dar sequência agora nesse ano 2026 com a comissão do William, né? O William, o professor Recife, o professor Rafael, e tem mais o Big também, né, que é o analista de desempenho, que é o Valdemar, que vai chegar também, já estava ano passado, esse ano vai chegar novamente, agora para a gente dar sequência nesse campeonato. E eu tenho certeza que vai ser um ano marcante para todos nós novamente. Que momento que foi mais marcante pra ti dessa temporada? O momento que marcou bastante para mim foi naquela transição ali que a gente perdeu o jogo para o São Luís aqui e parecia que estava tudo perdido, o ano perdido, a temporada perdida. Mas logo a gente tinha um desafio seguinte que era contra o Altos do Piauí, que era o jogo da Copa do Brasil, que valia o ano para nós. Então ali me marcou porque foi uma reação gigantesca do grupo todo, porque sair de uma eliminação, né, na Copa Farroupilha, se não me engano, né, é o nome daquela Copa ali, onde a gente pretendia, né, e buscava, e todo mundo planejava o título, né, ou pelo menos chegar na final para disputar o título, né, que a gente sabia que o título nos garantiria a vaga da Copa do Brasil diretamente, e não aconteceu, e foi frustrante, porque a gente trabalhou na semana e não conseguimos a vitória contra o São Luís em casa, sendo que a gente tinha ganhado fora, tinha ganhado lá em Juiz, né, tinha feito uma grande partida e tinha conquistado a vitória lá. E chegamos em casa aqui, por circunstâncias do futebol que a gente não consegue explicar, perdemos o jogo, né? E na semana a gente já tinha o jogo do Altos, que era um jogo, eu acho que o jogo mais importante na história do clube, que era o jogo da Copa do Brasil. Então nós tinha que reanimar o grupo, tinha que levantar o astral da rapaziada, mas e como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente se faz isso? Não se tem receita.
A motivação ela vem do próprio atleta, ela é pessoal. E aí a gente trabalhou na semana ali, conversando bastante com o grupo, né? Toda a parte da comissão, né? O Elisandro, inclusive, fazia parte daquela comissão, que era o psicólogo do clube ali. E graças a Deus o objetivo foi alcançado. Fizemos uma baita partida, um baita de um resultado, um jogo, né, que a gente saiu atrás, saiu perdendo, mas o trabalho, como foi bem feito durante a semana, o grupo tirou força, né, para conseguir reverter o placar e o resultado. E graças a Deus fizemos um jogo de excelência e conseguimos a classificação tão sonhada, né, por todos, que foi da Copa do Brasil. Então foi essa semana, né, esse meio de Copa Farroupilha e Copa do Brasil que foi marcante para mim nesse ano de 2025. Inclusive, a gente ouve alguns relatos, até mesmo de atletas e pessoas que trabalham no clube a respeito dos teus momentos de transmitir mensagem para os atletas, momentos de preleção e o quanto que em situações até mesmo como a do Altos que foram marcantes para eles a mensagem, a sementinha, aquilo que tu tentou plantar ali na mente dos atletas. Como tu disse, né? Acabou o jogo do São Luís, começou a ser uma semana pesada, assim, pela derrota e pela desclassificação. E aí eu conversei com o presidente e ele me disse, ó, vou precisar da tua ajuda dentro do vestiário. E aí conversei com o Márcio também, o Márcio me dava toda a liberdade, né? Assim como essa comissão também do professor William também, né? Me dá toda a liberdade. O Márcio me disse, ó, eu preciso que tu me ajude aí a levantar o astral do pessoal, porque vinha de uma eliminação, né? A gente tinha planejado, tinha sonhado chegar na final e não aconteceu. Então, como que faz isso, né? Não tem um remédio, uma receitinha, a gente vai conversando. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e no meu coração pensando, né? Porque eu participei também de vários grupos que tinha momentos decisivos assim que a gente sabia que uma palavra às vezes motivava, às vezes uma palavra, uma motivação de alguém poderia fazer diferença. E eu me preparei para aquele jogo ali, como todo mundo se prepara, só que era um jogo diferente, era um jogo onde a gente tinha que colocar uma injeção de ânimo no pessoal e eu saí de casa com um sentimento no meu coração de falar algo que nada mais do meu coração, assim. E aí eu pedi para o Márcio, né, uma oportunidade, e ele me deu na hora que a gente estava na rodinha ali para entrar para o campo, depois do aquecimento, né? E ali eu só deixei Deus falar através da minha vida, e graças a Deus foi um momento marcante, né, para mim, para todo mundo também. Para quem estava no vestiário ali, foi algo assim. E eu não quis transmitir sentimentalismo, não. Eu quis transmitir aquilo que eu vivi e que eu estava vivendo ali. Que eu sei como que era a oportunidade que estava sendo dada para nós ali. Porque o que eu falei, umas coisas que eu me lembro que eu falei, eu já não me lembro o que eu disse. Eu falei, mas não me lembro, né? Algumas coisas que às vezes me vem na memória assim é que o passado a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar o passado. Mas o presente e o futuro a gente tem condições de fazer. Então nós tínhamos aquela oportunidade naquele momento, né? E o amanhã a gente não sabia o que ia acontecer. Bastava só aquele momento ali dentro daquela partida. Então se a gente fizesse acontecer naquele dia, naquela hora ali, o nosso amanhã a gente teria certeza que era amanhã da classificação. E foi o que aconteceu. E que oportunidade é essa que o futebol bagiense estava vivendo, Som, pela primeira vez na história, né? E imagino o quanto aquilo era relevante para ti também, que foi atleta, que jogou nos dois clubes da cidade e agora o Guarani vivendo esse momento. Eu imagino até mesmo que tu devia estar louco para colocar a chuteira e entrar em campo, né? Justamente, foi uma das falas minhas também, né? Porque a minha oportunidade ela já tinha passado. E eu queria poder estar ali no momento deles, fardado, com a melhor chuteira, com o melhor fardamento, estar me preparado para aquele momento ali, mas a minha oportunidade já tinha passado. Foi uma das frases que eu usei. E uma das coisas também que marcou nós ali foi toda a diretoria do clube ali no momento, né? Porque um jogo histórico para a cidade, mas não só para a cidade, para o clube também. Porque um clube jogar uma Copa do Brasil, um clube de interior jogar uma Copa do Brasil, quebra muitas barreiras, né? E como foi anunciado depois, né, na sequência, o Guarani do Brasil. Era só gauchão, né, que a gente costumava jogar, e já tinha uma Série D, mas a gente não tinha experimentado ainda, né, um campeonato nacional. E aí veio essa Copa do Brasil, então foi um momento marcante para todos, né, daquele momento ali, não só do clube, dos jogadores, mas também para minha vida. Igual tu falou, tive o prazer e a grata satisfação de poder jogar algumas Copas do Brasil, né, inclusive até por time grande, por time pequeno também. E eu sei que aquele momento ali é um momento histórico e um momento marcante.
e jogar uma Copa do Brasil e chegar e passar de fase, né, é algo satisfatório para todo mundo. E para o clube também, para reconhecimento, né, não só nacionalmente, mas também financeiro, né? A gente sabe o clube interior das dificuldades que tem e o que ia melhorar e ajudar o Guarani financeiramente seria algo que melhoraria muito ainda mais o clube, né? Então foi isso um dos motivos ali que me marcou naquela oportunidade. Falasse que tu tinha tido as experiências de jogar. Pô, quais foram as Copas do Brasil? Por quais clubes que tu jogasse, Som? Eu joguei Copa do Brasil pelo Cruzeiro, né? Joguei Copa do Brasil. A gente saiu nas quartas de finais com um jogo lá contra o Fluminense, lá no Maracanã, algo que marcou também. Joguei pelo CRB, Copa do Brasil. Joguei pelo Vitória, Copa do Brasil. Eu joguei algumas Copas do Brasil e foram marcantes também. E é algo assim, é único. É único. O que a gente vive dentro do futebol é algo que fica marcado mesmo, sabe? Que a gente, depois que passa, lembra. E aquelas memórias vendo daqueles momentos ali é algo que marca mesmo. Uhum. E pra ti também, tu teve duas experiências pelo Guarani, né? Uma experiência ali de ter jogado aquele gauchão em 2008 e passados anos voltado a trabalhar no clube, né? E visto tanta coisa diferente, assim, de estruturação, de processos, de pessoa, né? As diferenças daquele gauchão pra esse de agora, né? Sim, Yuri, muito diferente. Na verdade, eu tive duas passagens como atleta, né, pelo clube. Uma foi em 2005, que eu voltava retornando do México. Aí vim para o Guarani, que fiquei um mês e meio, 2 meses, mais ou menos. E aí fui embora. Foi quando eu fui para Ipatinga, e depois de Ipatinga eu fui para o Cruzeiro. E depois, naquele ano de 2008, que foi um ano muito planejado, né, muito esperado por todos, mas na verdade foi um ano mal planejado. Foi esperado, mas mal planejado, né, onde tudo que se almejava não aconteceu, né? E daquele ano para cá, né, teve os seus anos passando, né, seus altos e baixos, mas quando eu cheguei ali no clube em 2020, finalzinho de 2024, né, para início da temporada para o ano 2025, eu consegui perceber assim, ó, na estrutura do clube, né, física, mas também na parte interna, né, de organização e também na parte da diretoria. Um clube para ele conquistar os seus objetivos e ter os seus planos, os seus projetos alcançados, ele precisa ter uma organização. A organização vem da parte da diretoria. A diretoria com seus pés no chão, com a cabeça no lugar, né, pensando sim grande, mas também indo passo a passo, degrau por degrau, né? E eu vejo essa estrutura no Guarani, assim, ó, quando a gente chega lá, a gente já vê. Hoje eu fui ali no clube, né? A gente já está se mexendo lá com a parte de preparação, né? Para receber o pessoal agora na próxima semana. E tem melhorias no clube que a gente consegue ver, né? Para quem frequenta o clube, frequenta diariamente, a gente vê as melhorias. E haja visto aí, Yuri, um exemplo é o Mirassol. Eu tive também duas experiências, 2 anos no Mirassol, né? 2 anos no Mirassol. E o diretor que era na época, que é o CEO lá que comanda, e o presidente são os mesmos há 15, 20 anos, né? Então, uma diretoria bem consolidada, uma diretoria bem enraizada com seus pés no chão, mas trabalhando com seriedade, se chega longe. O Mirassol hoje já tem a sua vaga no Brasileirão do ano que vem, garantido que quando entra um clube do interior, qual é a primeira coisa que fala? O rótulo que leva? Vai cair no ano seguinte. Né? E o Mirassol está aí um exemplo. Ele já garantiu uma vaga também, inclusive na Libertadores, que é um feito enorme para a cidade, grande para a cidade. Entendeu? E eu vejo isso, Yuri. Vejo isso mesmo. Eu falo com toda a minha sinceridade, assim, ó. Eu vejo isso hoje no Guarani. Essa estrutura, né, os pés no chão, ninguém fazendo algo mirabolante ou algo, né, que extrapole aquilo que o clube tem hoje, né? Eu vejo o Guarani crescendo daqui para frente, crescendo bastante. Esse ponto até do Mirassol eu ia tocar nesse assunto porque tu tivesse uma bela de uma passagem lá no Mirassol, né? Inclusive tu foste um dos destaques numa edição do Campeonato Paulista, né? Lá conhecido como Anderson Paim, né? E, Isso. e aí eu ia até perguntar se esses resultados hoje que o Mirassol está colhendo, que está aparecendo para o público, poxa, se classificou para Libertadores, né? Já estava sendo plantada essa sementinha lá atrás quando tu passasse pelo Mirassol? Yuri, para quem não conhece a história do clube, pode pensar que isso aí é uma coisa que
é normal e não vai acontecer. Mas eu vivi 2 anos no Clube Mirassol, tive 2 anos lá. E isso tudo que o Mirassol vive hoje é justamente isso falando, uma colheita que foi plantado lá atrás. Foi, sabe, foi bem cuidado, foi bem organizado, é um clube de interior. Mirassol hoje, a cidade, eu acho que é 60, 70 mil habitantes, é uma cidade pequena, né? Mas que tem uma seriedade, o clube lá, e são pessoas que comandam o clube, pessoas do bem, pessoas que têm visão, pessoas honestas e sinceras, e é por isso que hoje colhe o que foi plantado lá atrás. Eu te digo, para mim não é surpresa, não é novidade nenhuma, não é novidade nenhuma, né? Porque eu vivi lá no Mirassol, 2009, 2010, e no ano que eu estava lá, disputava só o Campeonato Paulista. Mas todos os anos que disputava o Campeonato Paulista, brigava lá em cima. Nunca foi brigando lá embaixo, brigava lá em cima. Brigava entre os grandes ali, jogava de igual para igual contra os times grandes da capital, né? Época, São Paulo, Santos, o Palmeiras e o Corinthians. Jogava de igual para igual. E hoje, tu vê, hoje a gente vê o Mirassol disputando contra os gigantes do país e sendo um time também, né? Bom e é para muito surpresa quando se joga contra um time grande e é superior, como foi o último jogo que eu assisti contra o Palmeiras lá dentro do Maião, lá que é o estádio do Mirassol. Mas para muito surpresa, para mim não, por causa que eu sei da estrutura e o que é feito lá dentro. E o que é feito lá dentro é algo assim, ó, que é bem tranquilo, né, com seus pés no chão, seguro, mas com uma visão de conquistar lá na frente. E até para quem vai buscar se informar um pouco mais sobre o Mirassol, acaba não sendo realmente, como tu falasse, tão surpresa assim esses resultados, pela estrutura que o clube tem. A gente vai dar uma olhada na internet, nas notícias, que estrutura e organização o clube ele tem montada, né? Sim, sim, hoje tem um dos melhores CTs, né, do interior, mas eu te digo que tem clubes na Série A, que disputam a Série A do brasileiro, que não tem o CT e a condição que o Mirassol tem. Porque eu te digo, pela condição da diretoria, porque a gente sabe que foi vendido um jogador, né, foi formado um jogador na base, que é o Luiz Araújo, se não me engano, né, que está no Flamengo, foi vendido para São Paulo foi vendido para a França, e aí, claro, o clube detinha, né, o direito, uns por cento, uma porcentagem do direito dele. O que fizeram? Investiram no clube. E isso é uma condição de uma diretoria que sabe, que tem visão. Por isso que eu te digo que nós aqui hoje, a gente vive isso no Guarani. A gente vive isso no Guarani. Nós temos hoje aqui no Guarani uma categoria de base formada já, desde os 7 anos até os 17, né? Que é dos 7 até os 15 é com o Kleber, depois com a Denilson, né? Às vezes eu dou às vezes não, quase sempre eu dou uma olhada, né? Vou ali na 17, na 15, converso com o Kleber é meu amigo pessoal, o Adenilson eu vou direto com ele, né? Inclusive porque eu tinha o meu filho estava disputando o gauchão pelo Guarani na 17. Então a gente tem isso também. E daqui a pouco vai ter algum menino, algum jogador, como já teve vários para trás, mas agora mais recente o Jailson, né, que saiu do Guarani, foi pro Grêmio e está rodando aí o mundo hoje, se não me engano, está nos Estados Unidos, né? O Guarani tem esse rótulo de formar jogadores e tem bastante jogadores na nossa categoria de base aqui, tanto na escolinha, né, como na sub-15 e na sub-17 também. Né? A gente precisa só alinhar alguma coisinha, para a gente poder começar a revelar jogador e também entrar nesse mercado. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. O Guarani está planejando um CT para ser construído, né? E que vai englobar os treinamentos do time principal com o da categoria de base, né? Então tu acredita que isso aí também pode ser uma alavanca, um processo que pode impulsionar aí? Eu acredito, Yuri, que no momento que o Guarani já está firmado, no momento que liberar para as categorias de base serem todas no CT, vai melhorar assim, ó, muito, melhora muito, porque aí vai ser somente canalizado no CT, né? Vai ser todos os treinamentos, todos os eventos da escolinha, jogos, as equipes que vêm jogar contra aqui, vai ser só no CT. E aí vai ser bom da gente administrar. Vai ser bom da gente administrar porque vai estar todos, desde a escolinha até a sub-15, a sub-17, todo mundo no mesmo local treinando. E a gente treinar, eu digo porque eu já tive essa experiência. Nós ir treinar no CT do clube, né, com tudo aquilo ali que a gente já viu a maquete, né, e o planejamento do clube como vai ser. É algo que motiva, é algo motivador para todo mundo, não só para o atleta, mas para os pais, para quem está chegando, para quem vai investir. Então, imagina um investidor olhar e investir na categoria de base.
Porque a gente sabe, né, que o clube tem pouco recurso, ajuda dentro da sua condição, a categoria de base, tanto o 15 a 17 como a escolinha também, mas a gente saiu e até queria exaltar o que o nosso professor Medina, que é o que faz toda a correria para a categoria de base nossa aqui da Sub-17, Sub-15, o Kleber também, que faz a correria dele, o futebol feminino também, com a professora Josi também, que hoje está numa evidência boa, as meninas têm disputado o campeonato fora da cidade também, né? Aí a gente vai pedir recurso aqui, vai pedir recurso ali, né? E aí tu imagina um investidor que vai investir na categoria de base, vai e olha o treinamento no CT, vai e olha o CT como é que é, vai ter essa coragem de investir, vai ter essa confiança de investir porque está vendo ali o resultado e está vendo onde vai ser, está vendo que não é um investimento que vai ser tipo desviado, algo parecido, que as pessoas às vezes pensam, né? Ah, eu vou investir, mas não, o dinheiro que eu vou investir não vai ser usado para o que eles pedem. Não, vai estar lá no CT, vai estar sendo divulgado lá, como hoje em dia eles fazem os banners, né, dos patrocinadores, dos investidores, e aí está sendo ali o nome do investidor e do patrocinador sendo divulgado. Então, eu acredito que na hora que tiver o CT vai ser bom para a nossa categoria de base, vai melhorar bastante. Perfeito. Tu que também é um defensor do trabalho das escolinhas, dos trabalhos sociais da cidade e também aí da categoria de base, né? Eu sou suspeito de falar porque a categoria de base, eu sou, né, atleta formado em categoria de base, né, Yuri? E eu acho muito assim, ó, muito interessante investir, por causa que eu te digo, eu tenho acompanhado, eu tenho dois filhos, um que já tem 17, outro tem 9, né, e eu acompanho lá tanto a 17 como a categoria aqui embaixo do sub-9. E tem muito atleta bom, desde 7 anos até os 13, depois dos 13 aos 15, depois na sub-17 também tem muito atleta bom, que assim, ó, que tem condições hoje de investir, de bem trabalhado, bem treinado, de jogar no profissional. Tem bastante, eu te digo por causa que pela experiência, por já ter participado e por ter jogado, no olho a gente consegue ver. É claro que precisa, é o que eu te disse, precisa a gente estar sempre alinhado, né? Sempre alinhado, tanto na parte da escolinha com o professor Kleber, na parte da 15 e na 17 com o professor Denilson, está alinhado no mesmo objetivo, que é o time principal precisa. Por exemplo, o William Campos tem uma maneira de trabalhar hoje, tá? Tem seus maneiras de trabalhar, suas maneiras de dar o seu treino, né? A sub-17 e a sub-15, até a sub-15, tem que estar alinhado com a mentalidade do profissional, por causa que, por exemplo, esse ano mesmo, subiu 4 meninos, né, para treinar com o profissional. Tiveram um pouquinho de dificuldade. Aí o que acontece? Se na categoria 17 está alinhado com o profissional, quando os atletas são pedidos lá, ó, vou precisar de tantos atletas aqui, aí pede as posições. Quando eles sobem para jogar no profissional, já não tem dificuldade nenhuma, por causa que o trabalho é o mesmo e a linha de treinamento é o mesmo, entendeu? Então, é isso que a gente precisa ajustar, isso que a gente precisa alinhar. E hoje o trabalho de formação ele tá cada vez mais rápido, passando da sub-17 pro profissional, né? E o calendário do futebol hoje também ele é mais curto, então não tem esse... Antigamente os estaduais, eles tinham 6 meses de duração, né? Muitas vezes mais espaçado, e hoje a entrega, ela tem uma exigência muito mais rápida, né? É justamente pela essa condição. Hoje mesmo vai iniciar o nosso campeonato lá em janeiro. E eu estava olhando a tabela ali, 3, 4 dias de descanso, não tem muito. Vai iniciar em janeiro e em março, se tu não classificou, março, abril já acabou o campeonato. 20 dias acabou a primeira fase. 20 dias acabou a primeira fase. Imagina, igual tu falou, antigamente se jogava 4, 5, 6 meses, né? Entendeu? Então por isso que a gente não pode perder tempo. O menino com 17 anos hoje, ele bem trabalhado, ele já tem condição de já jogar no profissional, já. De chegar e já jogar, né? Tem meninos que são assim, ó, que são fora da curva, que com 16, 17 anos eles já estão lá em cima, batendo lá em cima, com a rega bem alta. Tem outros que não, precisam trabalhar um pouquinho. E isso que a gente precisa alinhar. E eu tenho certeza que a gente vai levando, né? Vai conduzindo, vai conversando, mas quando tiver nosso CT, aí sim, vai estar todo mundo alinhadinho, todo mundo no mesmo nível, né? Para quando ser solicitado alguém, quando precisar de alguém, vai ter condição de chegar num profissional e ter plenas convicções de jogar e participar pelo menos do grupo, né? Que é assim que a gente espera. Mas a gente está no caminho, tem certeza que a gente está no caminho. Bueno, e paralelo então ao teu trabalho atual no Guarani, sempre tem o lado do som como atleta, também como quem se envolve nos projetos na stand, né?
Aqui na Estândia eu sou bem envolvido, graças a Deus, né? O local que eu nasci, me criei aqui, eu tenho um carinho especial pelo meu bairro. E nós temos aqui um projeto social, né? Que hoje quem comanda é o Adriano Cabim. E hoje, se eu não me engano, tem mais de 80 crianças aqui, né? A gente distribui materiais aqui, tem a condição de treinamento, né? Quem não conhece, eu até deixo um convite aberto aqui para vir conhecer a estrutura nossa aqui, que às vezes, infelizmente, tem aquele rótulo, né? Por ser um bairro, por ser uma vila, o pessoal já tem aquele preconceito, mas hoje não, a gente está bem, graças a Deus, bem estruturada. Tem o nosso presidente, que é o José Luiz, que é o presidente do bairro, presidente do clube, né? Tem pessoal que ajuda aqui, a comunidade ajuda, os pais das crianças ajudam aqui. Nós temos uma diretoria no clube, né, que inclusive eu faço parte, e nós temos desde o presidente até o tesoureiro, tem um responsável que corta a grama do campo, o campo hoje está todo cercado, né? Então a gente, graças a Deus aqui, pelo nosso bairro aqui, eu me alegro porque sou um morador daqui, moro até hoje aqui, e por ver o pessoal envolvido e cuidando, principalmente cuidando, que a gente sabe como é, né? Às vezes esses adolescentes que crescem, às vezes querem tomar o caminho errado, aí a gente vai lá, conversa, os pais vão lá e conversam, e ninguém deixa estragar, ninguém deixa bagunçar, ninguém deixa sujar. Então, ó, eu me alegro por causa que a gente caminha junto aqui na nossa comunidade, e tem um pessoal aqui que é apaixonado por esse clube, por esse bairro, assim como eu sou. Então, eu fico feliz pelo meu bairro aqui. E graças a Deus, eu quero te fazer um convite também, um dia que tu tiver a oportunidade de vir aqui, fazer uma reportagem, fazer uma matéria aqui, e para te conhecer. Eu te levo aqui para te conhecer, te apresentar os responsáveis aqui para te ver. Que às vezes falando, né? Falando, tá, a pessoa até pode entender, mas vendo aqui a estrutura, tu vê que é um negócio diferente que a gente vive aqui. Então eu já vou dar um pequeno spoiler aqui para o pessoal que tá assistindo. Isso é um projeto que eu tenho ele na cabeça, mas há muito tempo, só que às vezes a gente vai deixando, vai dando prioridade para coisas assim do imediatismo do dia a dia e vai passando. E a Sim, gente até já tinha conversado outra vez, Fon, nós vamos criar um isso. quadro aqui no canal que vai se chamar Na Comunidade. E aí a gente vai querer. Qual é o nosso objetivo? Esse quadro vai mostrar projetos sociais esportivos que são desenvolvidos na cidade. E aí, então, eu já Sim. vamos deixar alinhavado para a primeira Vamos gravação deixar pronto. ser lá na estante. Tá? Pode ser, tá combinado. Combinado. Só marcar o dia, a hora aí, vai ser um prazer te receber aqui. Perfeito, vamos mostrar tudo que é projeto social, que é esportivo, que é desenvolvido na Vamos, cidade. vamos. Tem mais, o Yuri, tem mais projetos sociais espalhados. Tem lá no Passo das Pedras com o Chicão, tem lá no Camilo com o Robson, o Ezequiel e o Lelê, que são o pessoal de lá que trabalham também nessa linha de ajudar as crianças, né, de estar alinhando as crianças, encaminhando. Então, tem na nossa cidade, tem bastante, acho que lá em São Martins também tem. Isso é interessante, e é bom, é bom. É bom a gente mostrar o que a comunidade vive hoje em dia. Então, Isso é e o bom. esporte é uma baita de uma ferramenta para conseguir trabalhar esses valores de cidadania, Nelson. É verdade, o esporte hoje faz a diferença na vida de todo mundo, né? Eu hoje sou suspeito de falar por causa que eu vivo no esporte, sou do esporte mesmo. Estou me graduando agora, estou estudando, né? Como a gente já tinha conversado outras vezes. Estou no meu quarto semestre, né, de educação física. Daqui mais ou menos uns 2 anos acho que eu me formo. E eu não quero parar, eu quero aprender mais. Eu fiz um curso agora, né, de preparação física lá em Pelotas. O curso era a capacitação da educação física da CBF juntamente com a Conmebol. E uma frase que o professor falou lá é algo que me marcou e eu vou viver isso, se Deus quiser. Ele falou que o conhecimento ele não ocupa espaço. E eu quero continuar na minha vida aprendendo, estudando, né? Porque eu tenho certeza que eu tenho ainda um caminho longo no esporte, né? E eu quero poder ajudar, mas para me ajudar eu tenho que conhecer. Então eu quero ir conhecendo. Eu me graduando agora, eu vou também, se Deus quiser, fazer um curso para treinador, né? E vou indo, vou estudando. Até onde Deus permitiu, eu tô indo. Perfeito. Então, CBF Academy é uma das tuas ambições, dos teus objetivos, para que venha a galgar então essa carreira como treinador do futebol. É isso. Eu já tinha, né, escutado e também conversado com alguns amigos que estão encerrando a carreira e estão fazendo esse curso da CBF, né? E eu quero fazer. Mas primeiro eu quero me formar, eu quero me estudar mesmo, né? Se Deus quiser me formar, aí sim, aí eu quero fazer esse curso da CBF. Agora nesse curso de capacitação que eu fiz também, eu conheci um professor que ele trabalha mais de 20 anos na CBF e ele tem um núcleo
lá em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa lá. E ele tem um núcleo que é de especialização no futebol. Aí tem um mestrado lá, se Deus quiser eu quero fazer também, né? O futebol ele te dá contatos, né? Ele te dá amizades, te abre portas. E graças a Deus eu sempre tive bons relacionamentos. E isso me fez conhecer bastante gente, né? E uma indicação, sabe que uma indicação leva a outra, né, Yuri? Graças a Deus eu tenho algumas indicações, tenho por ter um bom relacionamento dentro dos clubes que eu tive o prazer de participar, né? E por ter bastantes amizades também, eu tenho esse privilégio de ter alguns contatos, né? E se Deus quiser vai dar certo aí eu vou indo, vou galgando aos pouquinhos eu vou indo se Deus quiser. Com certeza. Que treinadores que foram referências para ti ao longo da carreira? Bom, Yuri, eu tenho alguns treinadores que marcaram, né? Primeiro, tenho que falar no treinador que foi meu treinador da categoria de base, que foi o Omar, que foi jogador aí. O Omar jogou no Bagé, jogou nos quantos clubes aqui do estado. O Omar não, ele não formou só eu, mas ele formou uns quantos aqui na cidade, né? O Suca, que foi o que me profissionalizou pela primeira vez, o Suca. E depois, na minha carreira como profissional, eu tive o Alexandre Galo, foi bom treinador. O Bonamigo, que foi meu treinador lá na Portuguesa. Né? O Givanildo de Oliveira, foi um treinador que eu tive lá no Mirassol. Era um nordestino, vem também, é gente boa demais, vem assim, ó, nota 1000. E um que marcou também foi o Ney Franco, lá em Patinga. O Ney Franco depois jogou, foi para o Flamengo, foi para Curitiba. Então são os treinadores que marcaram na minha trajetória. Aline e Patinga também, né? Foi um projeto bem interessante na época, né? Pô, o Ipatinga foi um projeto bem interessante porque o Ipatinga era um clube de interior, né, que tinha sido campeão mineiro em cima do Cruzeiro, lá dentro do Mineirão, né, e que disputava a Série C. Então era um grupo bom, de jogadores bons, que inclusive quando a gente acabou o ano, ninguém ficou no clube, todo mundo foi para time bom. Eu e mais uns três fomos para o Cruzeiro, outros foram para o Santos, outros foram para o Flamengo, outros foram para o Atlético Mineiro. Todos saíram, ninguém ficou lá pela condição que o clube dava, pela estruturação que o clube tinha lá e a condição que oferecia. Era um clube muito bom de participar, de jogar, e a cidade era muito boa também. Essa experiência do Cruzeiro também, né? Um clube gigante e tem um peso muito forte, né? De história da torcida, né? Todo esse ambiente lá em Minas Gerais, né? Sabe, Yuri, que às vezes eu fico parado assim, ó, e lembrando, né, das coisas que eu vivi, e às vezes eu converso com enquanto as pessoas não acreditam, né? Mas é algo assim, ó, que marca e traz um peso e uma responsabilidade muito grande, né? Porque eu saí daqui do Guarani em 2005, fui para Ipatinga, de Ipatinga fui para o Cruzeiro. Então foi uma transição bem rápida, em questão de um ano. Eu saí de um clube interior daqui da minha cidade, fui para outro clube interior quando eu estava já num time grande, né? De uma reconhecimento mundial. E traz um peso. E até hoje as pessoas lembram, até hoje as pessoas falam, né? E é algo que fica marcado, do ser atleta de um clube grande como eu fui do Cruzeiro. E quando eu fui pro Cruzeiro, eu fui comprado. Eu tinha o passe meu, né? Não era mais preso em clube nenhum. E eu fui comprado pelo Cruzeiro durante um contrato de 3 anos, quando eu fui para lá, comprado de Ipatinga. E foi algo que eu vivi assim, ó, que eu tenho boas lembranças até o dia de hoje, sabe? E eu tenho vontade de voltar, sabe? Voltar lá em Patinga, lá em Belo Horizonte, lá em Mirassol, tem grandes amigos, né? Que a gente faz amigos, né? Por essas nossas andanças aí, eu tenho vontade de voltar. Quem sabe um dia eu posso visitar cada cidade que eu fui. Com certeza. Poxa, e aí também teve Portuguesa, CRB, enfim, né? Todos esses clubes aí de grande expressão aí no futebol brasileiro, né? Sim, depois do Cruzeiro eu fui para o CRB, voltei, fui para o Vitória da Bahia também, né, que é um clube grande também lá do Nordeste. Náutico, Recife, a Portuguesa em São Paulo foi muito bom a minha passagem na Portuguesa também. Portuguesa eu saí depois que eu joguei os 2 anos no Mirassol, aí fui para Portuguesa. Né? Depois eu rodei lá para o 13 na Paraíba também, disputando, e sempre disputando campeonato nacional, né, Yuri? Campeonato brasileiro, Série C, Série B. Então é algo que marca, assim, na minha vida, porque às vezes eu tô parado, assim, lembrando, né? Dá um jogo na televisão e eu converso com meus filhos, ó, oh, isso aí joguei com ele, joguei contra ele, nesse estádio eu já joguei. E foram poucos lugares que eu não fui, né? Graças a Deus foram poucos lugares que eu não fui.
Eu rodei bastante no Brasil, assim, por causa dessa condição de jogar, né, os campeonatos nacionais, então a gente roda bastante. Que E é algo estádio, que que, estádio que o adversário tremia mais, assim? Yuri, tu sabe que assim, ó, são estádios que marcam, né? A gente costuma olhar pela televisão. Claro, o Maracanã, né? Não tenha dúvida disso. E o Morumbi também é um estádio que é bem assim, ó, não é que traga medo, mas que te dá um respeito, né, pela condição e pela história do clube do que é o São Paulo. Também o Mineirão também era um estádio bem bom de jogar, estádio que jogava Cruzeiro e jogava o Atlético na época, né? E também tem um estádio que eu não posso deixar de falar, que é o Azteca lá no México, né, Yuri? O estádio Azteca também é algo que impressiona também pela grandeza do estádio, mas também pela história, né, do estádio no país e no mundo todo, né? Pois é, tu teve essa experiência bem jovem lá no México, né? Quando eu saí daqui de Bagé, eu fui para o México, né? Fui com 21 anos. Então foi bem marcante, assim. Foi uma experiência extraordinária que eu vivi também lá no México. Foi algo que marcou bastante também. Saí daqui direto, nunca tinha saído daqui da cidade, né? E aí fui direto para outro país e foi algo que marcou muito. Tive uma passagem muito boa lá pelo Toluca, né? E é algo que marca, assim, às vezes eu fico lembrando também do que eu vi. Eu tenho acompanhado, né, o clube que agora tem sido campeão direto lá, então é algo que marca, assim, e te dá alegria, né, e te dá prazer de lembrar e de saber que tu fez parte da história do clube. Uhum. E pra adaptação lá? Adaptação, cara, demorei um pouquinho, né, porque a diferença lá é a alimentação, né, a alimentação, o espanhol a gente vai se virando, Forte né, eu pra fiquei. caramba. Lá é muito forte a alimentação e eles comem muita pimenta, então é difícil, sabe? Mas aí, graças a Deus, quando eu cheguei lá já tinha um brasileiro, e aí a gente vai conversando, e vai dialogando, e vai interagindo, né? E vai conversando com alguns mexicanos também. E eles têm curiosidade numa coisa, a gente tem curiosidade em outra, e assim a gente vai trocando uma ideia e vai se alinhando. Mas foi bom, foi muito bom. Perfeito. Som, te agradeço imensamente pelo bate-papo. Ele foi fluindo naturalmente, né? Como sempre. Ficamos à disposição, então, para sempre conversar, bater papo aqui ao longo da temporada do Guarani, mas também nesse projeto por fora aí que na comunidade que nós vamos iniciar no canal, pretendemos iniciar ainda esse ano. E aí eu já deixo esse compromisso de que o primeiro episódio, a primeira gravação, ser lá no estande. E aí estamos à disposição e desejar sucesso aí pra ti nessa nova temporada, que possa te agregar bastante, que Deus te abençoe e vamos em frente. Yuri, muito obrigado mais uma vez, te agradeço pelo convite de estar participando aqui. Graças a Deus foi mais uma conversa boa, né? Ele vai fluindo, a gente vai conversando, vai dialogando e assim que é bom. Tomara que a gente continue, Yuri, vendo a nossa cidade crescer, vendo o clube da nossa cidade crescer. Tenho certeza que esse ano 2026 no Guarani vai ser um ano marcante mais uma vez, positivamente, né? Pelo que tem se formado, pelo que tem sido feito. Diretoria com os pés no chão, diretoria bem centrada e bem atenta naquilo que quer, né? E vai ser uma temporada muito boa novamente, onde a gente vai, se Deus quiser, pegar as 3 competições, né? E eu quero estar inserido nesse processo todo, quero estar aprendendo, como eu te disse, né? Crescendo cada vez mais. E também aqui, a hora que tu precisar de uma ajuda, qualquer coisa que tu precisar, pode contar comigo, né? Vamos deixar marcado para te vir aqui no nosso bairro, para te conhecer aqui a nossa estande, para te ver como é que é nosso projeto social com o pessoal todo aqui, tá? E fico à tua disposição, meu amigo. A hora que precisar é só chamar. Valeu, meu querido, um abração. E este então Deus foi abençoe. o Anderson Paim, o Som, nosso parceiro aqui já faz algum tempo dos projetos que a gente desenvolve. E obrigado a todo mundo que está acompanhando, que acompanhou. Deixa seus comentários, deixa suas impressões, mensagens aí sobre o som, sobre, né, alguma experiência que tenha tido aí com ele, jogou junto para algum lugar, é amigo, é parente, enfim. Deixa teu comentário aí também. Não te esquece de deixar tua inscrição aí no canal, porque nós vamos falar do nosso futebol, nós vamos falar da comunidade, como a gente estava conversando aqui. Então, vale a pena seguir a gente. E é só clicar e se inscrever e deixar o like. É a única coisa que a gente pede. Que a contrapartida é a gente que vai entregar para vocês com conteúdo. Só que para o nosso conteúdo se fortalecer, para a gente melhorar a nossa estrutura, né? A gente precisa de pessoas inscritas, que aí o YouTube vai começar
a monetizar e a gente passar também a faturar aqui na plataforma e assim a gente poder investir num conteúdo melhor para você. A gente agradece também nossos apoiadores, Fazenda Retiro, do grande Eduardo Mendes, lá do criatório de gado bovino, na BR-293, na Costa do Jaguarão, em Candiota. O seu Oswaldo Rolim, do restaurante e churrascaria Cinturão, com o seu espeto corrido, costelão de domingo, bife livre por quilo, em 2 endereços na Avenida Santa Tecla. E o Fábio Vaz Design, nosso parceiro, que trabalha toda a parte de identidade visual, de construção de marca, de estratégia, de gestão de redes sociais. E é ele que vai estar comigo aí nesse projeto, fazendo a captação das imagens do quadro na comunidade, que nós vamos começar lá pela estante. Então, um abraço pro Cabinho, para todo o pessoal aí que com certeza vai estar assistindo a gente. Então, uma boa noite para vocês e fui!